do chat. A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Sanitário, tem a honra de apresentar o webinar Alocação de Recursos em Tempos de Escassez, evento organizado pela referida comissão com o apoio da Comissão de Direito Médico e da Saúde e de Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Tereza Gutierrez, presidente da Comissão de Direito Sanitário da OAB São Paulo. Boa noite, obrigada pela participação de todos aqui. É um tema que não é difícil da gente tratar, né, mas ele é necessário. Agradeço imensamente a participação da AMIB nesse evento, né, porque é uma aproximação inicial, né, da OAB com a AMIB, que certamente vai trazer muitos frutos, e a parceria com a minha querida colega Juliana Hassi aqui, que a gente tem se falado aí cada vez mais, e temos trabalhado cada vez mais no esquema me puxa que eu te empurro, né, Juliana? Eu vou apresentar agora os participantes. Eu e a Juliana, nós vamos intermediar aqui o webinar. Falará primeiro a doutora Suzana Margarete Agege Lobo, que é médica do Hospital de Base de São José do Rio Preto, professora assistente da Faculdade de Medicina também de São José do Rio Preto e presidente da AMIB. Depois da doutora Suzana, a gente primeiro vai falar a doutora Juliana Hassi, minha colega presidente da Comissão de Direito Médico e de Saúde, e a doutora Suzana, depois falará a doutora Lara Patrícia Kretzer, né, que é responsável e coordenou, né, a elaboração do protocolo para alocação de recursos da AMIB. Ela é coordenadora da residência de medicina paliativa do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em Direito Médico na Universidade de Londres, tá? E ao final, a gente vai contar aí com a participação do nosso querido colega, Dr. Silvio Guide, né, que além de membro da Comissão de Direito Sanitário, né, a gente fica bastante feliz com isso, ele é sócio, né, do Vernádia Pereira e responsável pela área de contencioso e arbitragem de Healthcare e Life Science. Vou passar agora a palavra para a doutora Juliana Hassi, que, como eu disse, é uma grande parceira aí nesses temas difíceis. Doutora Juliana, com a palavra. Olá, boa noite, né, a todos. Já é noite, né? Então, boa noite a todos. Obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui. Agradeço imensamente o convite da doutora Tereza. Parabenizo a Comissão de Direito Sanitário pela qualidade do evento, por trazer palestrantes tão renomados hoje aqui, para a gente discutir um assunto tão delicado, né, mas necessário, como você disse. Obrigada pela parceria, por estar sempre junto aí, né, a comissão de vocês tem feito um trabalho brilhante aí dentro da OAB também. Estou hoje na presidência da Comissão de Direito Médico, e nossos assuntos geralmente estão entrelaçados, né, Tereza? Então, sempre impacta um pouquinho numa comissão, na outra, então é muito bacana que a gente consegue aí se unir e tentar trazer o melhor de informação, porque nessa pandemia a gente descobriu essa questão toda digital e isso facilitou muito a vida, né? Por um lado que afasta, por outro lado torna a informação mais rápida, mais ágil, né? E dentro desse contexto todo aí de pandemia que iniciou no ano passado, a gente viu acontecer de tudo na saúde, né? Teve o avanço todo da telemedicina, né? A gente teve a questão também da ampliação das coberturas, várias pontas aí aconteceram, né? E aí agora a gente vem para esse tema dessa alocação, né, de recursos em tempo de escassez que a gente enfrenta, e são picos, né, que vão e diminuem e crescem, diminuem e crescem. E quando a gente se deparou com essas recomendações, que acho que vai ser muito bem explanada hoje no evento, desse protocolo todo de como alocar recursos, como direcionar recursos, a gente tem que parabenizar aí a atuação da MIB, né, principalmente na confecção desse material que foi revisto atualmente, e tem sido um grande norteador aí dentro do sistema de saúde todo, com essas questões, porque a gente não tem de fato recurso
né? E aí a gente estava até discutindo aqui agora há pouco, antes de começar o webinar, a expectativa aí de um aumento de uma judicialização da saúde que já é crescente, já é polêmica, mas o que vai vir no pós-pandemia, né? E a gente está, assim, com a faca no pescoço mesmo, principalmente os profissionais de medicina, que têm sido guerreiros aí, que acho que merecem nossos parabéns, né? Assim como o sistema público de saúde, que a gente mostrou que está dando conta e deu conta do recado. Então, acho que, não vou me alongar muito, mas porque acho que as estrelas da noite aqui são os três, né, Tereza? A doutora Lara, a Suzana e o Silvio, também nosso colega aí de OAB, de comissão, já nos encontramos em alguns eventos aí, né, doutor Silvio? E acho que seria interessante ouvir bastante sobre essas recomendações, né, da AMIB aí, de como tratar essa questão dos recursos, né, dos critérios que, assim, a grosso modo, entendi na visão jurídica nossa, né, na nossa visão técnica, não somos médicos, mas que foram muito bem montados, muito bem justos, tem um bom senso extremo aí dentro, né, e quando a gente fez um evento recentemente de judicialização de saúde, e quando a gente comentou dessa recomendação, tinham profissionais de hospitais pedindo, por favor, me mande isso, porque isso vai ser o nosso norte daqui em diante. A gente está aí entre a cruz e a espada e muitas vezes não sabemos o que fazer, qual critério seguir. Que bom, porque isso chega como uma questão de segurança, um afago aí para os profissionais que já estão sobrecarregados, estão à margem de erro, né? E não podem, depois disso tudo, ainda sofrer um aumento, uma responsabilização por algo que está além deles, né? Então, acho que seriam essas minhas palavras iniciais aí. Muito obrigada, um prazer estar aqui hoje. Eu acho que eu passo a palavra agora à doutora Suzana, né? Boa noite a todos. Essa oportunidade de estar aqui não poderia ser tão boa para nós, uma oportunidade ímpar de estar com essa comissão, e eu tenho certeza, como a gente até pensou antes, a gente tem muito campo para trabalhar conjuntamente, né, em benefício de vários problemas que a gente já está enfrentando e vai enfrentar. Nós temos muitos desafios aí pelos próximos anos, eu acredito até pela próxima década, né? A pandemia ela vai ter um impacto muito importante no nosso sistema de saúde e, a princípio, desculpa, acho que eu até esqueci de cumprimentar a doutora Tereza, a doutora Juliana, a doutor Silvio, a doutora Lara. Prazer estar com todos vocês. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu começo a apresentação agora, já posso, eu vou compartilhar minha tela e eu vou, então, nesses primeiros minutos aqui, o que eu gostaria é de contextualizar um pouquinho com vocês, né, o que tem acontecido com a medicina intensiva. Está compartilhado? Só confirma. Obrigada. Então, eu acho que todos nós temos vivido esse desafio enorme, né, a maior crise sanitária de todos os tempos, e a nossa geração não tinha enfrentado nada parecido. E é claro que todo o sistema de saúde, de emergência e de urgência, e toda a sociedade tem sofrido, né, enormemente. Eu queria só contextualizar rapidamente, porque realmente o que nos interessa essa noite é o que a Lara vai apresentar, o protocolo, mas só lembrar o que tem acontecido no Brasil, né? Então, para começar, eu gostaria de dividir algumas informações, alguns slides, que talvez seja até já de conhecimento. Então, esse aqui é a distribuição de leitos de terapia intensiva no Brasil, e esse aqui são dados de antes da pandemia. Então, antes da pandemia, nós tínhamos 1,8 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes, tá? E o que é considerado ideal em termos de número de leitos? É de 1 a 3. Isso quer dizer que nós tínhamos já um número adequado de leitos. Tá? Isso de acordo com o Conselho Federal de Medicina, com a OMS, esse seria o número adequado de leitos. Então, nós tínhamos 1,8. Tá? Isso, na verdade, é mais do que a maioria dos países da Europa. Então, é considerado um número adequado. Quando chegou a pandemia,
Isso foi ajustado, o número de leitos cresceu em torno de 33%. Aqui, em março de 2020, nós já tínhamos 2,2 leitos SUS e não SUS, né, por cada 10 mil habitantes. E isso foi, inclusive, aumentando. Mas o que a gente percebe quando a gente olha, esses são dados consolidados, mas quando a gente divide em leitos públicos e em leitos privados, né, e principalmente em termos, a gente olha em termos de região, e aqui em vermelho está o que tem menos de um leito, que seria uma insuficiência de leitos, a gente vê a grande desigualdade, né, que ocorre no nosso país. Então, embora a gente tenha um número de 2,2 leitos para cada 10 mil habitantes, essa distribuição é 1,4 leitos no público e chega a quase 5 leitos no privado. E quantos leitos a gente precisa numa pandemia? Tem alguns dados da China que sugerem que numa pandemia, no momento máximo, a gente precisaria de 2,6 a 2,8, alguma coisa assim. Aqui em maio a gente tinha 2,6 leitos, e se a gente olhar, a distribuição continua desigual, aumentou enormemente no sistema privado, né? E aí a gente vê aqui grandes diferenças também entre as regiões. E agora, em janeiro, o número diminuiu, mas continuamos aí com 2,6 leitos, e, novamente, parece que essa desigualdade se acentua, né? A gente vê que, na verdade, a pandemia escancara as nossas deficiências e torna bem real o que já era desigual, se tornou mais desigual. E isso tem impacto na mortalidade. Esses aqui são dados da Fiocruz, de um número enorme de pacientes, eu acho que todos conhecem, e a gente vê, né, as taxas de mortalidade são maiores naqueles estados com mais deficiência de leitos. Então, nós tivemos aí taxas de mortalidade superiores nas regiões norte e nordeste. E a gente sabe também que os pacientes aí entubados, eles têm tido uma mortalidade bastante elevada. Esses dados a gente consegue ver também, essas diferenças, a gente consegue ver na nossa plataforma, a gente tem aqui 127 mil casos de Covid nesse Registro Nacional de Terapia Intensiva da AMIB, né, com a EPIMED, e a gente tem o perfil aí trimestral dos pacientes que internam, a gente continua vendo alguma diferença entre público e privado, e só para ter uma ideia, mesmo nas UTIs mais organizadas, que são aquelas que geram dados, a gente também tem taxas de mortalidade elevadas. E eu pus esse gráfico para mostrar o impacto em outros pacientes. Aqui a gente percebe que na última década, isso é taxa de mortalidade padronizada, que é ajustada para a gravidade do paciente e calibrada para a América Latina. A gente vê que em 10 anos, aqui de 2010 até 2019, a gente vem melhorando os resultados nas UTIs brasileiras, tá? E isso aqui são pacientes não COVID, e a gente perdeu isso em 2020, mostrando um impacto importante, que não é só a COVID, ela atinge todos os aspectos, né? E, claro, também os pacientes não COVID, porque quando toda a força é desviada para atender COVID, né, claro que nós vamos ter menos laboratório, menos fisioterapia, menos médico, menos tempo do médico, menos tempo com a família, e tudo isso, menos outros médicos envolvidos no cuidado, né, e tudo isso vai acontecendo. Isso aqui, rapidamente, é uma pesquisa que nós fizemos, 2.000 médicos que atuam na linha de frente responderam, tá? E nós perguntamos um pouquinho sobre os recursos de UTI, para ver como é que estava. E aqui a gente tem dados do Brasil, né, de 2020 e de 2021. E a pergunta foi o seguinte, aqui foi sobre a insuficiência de médicos intensivistas.
Então, a gente vê que em 2020, 34% considerava o número de intensivistas insuficiente, agora esse foi em junho e esse foi em março de 2021. Isso quase dobrou em 2021. Aqui, médicos intensivistas para atender não COVID, considerado insuficiente, né, em metade dos respondentes, por metade dos respondentes. Enfermeiros intensivistas, a gente vê também sempre aumentando, um grande número aí de respondentes, mostrando a insuficiência de enfermeiros para atender COVID, para atender não COVID, né, para atender outros pacientes. A insuficiência de leitos foi relatada por 32% dos profissionais do Brasil aí na primeira etapa da pesquisa, e isso também mais que dobrou agora no mês de março, em que muitos estados aí atingiram um pico, né? E aqui a gente vê a exaustão física e emocional dos intensivistas, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todos aqueles que responderam, que já existia em junho de 2020, né? E agora praticamente estamos lá batendo quase os 100%, e são profissionais que estão atendendo sem descanso desde março do ano passado, né? E aí a disponibilidade de ventiladores diminuiu, então parece que onde a gente tinha ali uma sensação disponível para todos, aqui a pergunta é disponível para todos, né? 80% de disponibilidade, agora em março diminuiu um pouquinho, mas a gente vê aí que ainda há, muitas vezes os nossos intensivistas estão, eles têm ali, não é para 100%, a gente tem que decidir, a ventilação não invasiva, né, disponível para todos, só por 46% aí dos respondentes, e KNAF, que é aquele catéter nasal de alto fluxo, que muitas vezes impede uma intubação, EPIs, menos sério, a grande maioria tem disponibilidade de EPIs, mas a gente vê que ventiladores a gente pode ainda ter falta, mesmo depois de tantos meses enfrentando essa pandemia, né? Os cuidados dos pacientes é pior que antes, aí a gente tem as respostas, é considerado bastante significativo, né? E o colapso levou, obviamente, à necessidade de decisões, de priorização, né? E uma decisão de triagem é uma decisão clínica complexa, tomada quando o leito de UTI ou outro recurso, né? Qualquer recurso, seja o ventilador, nós tivemos falta de analgésicos, falta de sedativos, que se a gente não tivesse entrado rapidamente com estratégias poupadoras de analgésicos e sedativos nos últimos meses, a grande maioria já teria cenários de guerra, né? Mesmo assim, não foram todos que conseguiram, mesmo com essas estratégias, manter os analgésicos e sedativos. Então, é um processo de tomada de decisão estruturada, é importante para maximizar aí a transparência e melhorar a consistência na tomada de decisões, né? Evitar decisões piores e, principalmente, poupar o médico de decisões para o qual ele não está preparado, né, na ausência de médicos mais experientes. A gente estima que cerca de 22 mil profissionais que não estavam atendendo em terapia intensiva antes da pandemia se juntaram aos intensivistas ou aqueles outros médicos que já eram experientes em atendimento de pacientes de alta complexidade, e esses médicos, de repente, eles têm que tomar decisões complexas, né? Então, o objetivo desses, nós nos juntamos com a Abramed, com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, e não posso agradecer o suficiente a Lara e a equipe que ela criou, né, para discutir esse protocolo, e é isso que ela vai discutir com vocês, qual foi o caminho que nós trilhamos aí para chegar, e o nosso objetivo, sem dúvida nenhuma, é poder, né, num momento de tanta complexidade, tentar ajudar
os médicos e salvar o maior número possível de vidas. E desde já eu agradeço a atenção e a oportunidade de falar um pouquinho aqui em nome da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Doutora Suzana, muito obrigada. Essa visão ampla e comparativa entre os anos, ela é fundamental, né? Porque a gente tem uma expectativa de que tenha tido um aumento, mas, na verdade, a gente teve de 2020, que era um momento de crise, e a gente tem uma escassez de recursos maior, né? Que foi discutido ao longo do começo desse ano. Doutora Lara, vou passar a palavra, então, para a doutora Lara. Só reiterar... O cachorro, desculpa, gente. Reiterando só um pouco o que a doutora Juliana mencionou, o protocolo que foi elaborado pela AMIB, ele está sendo amplamente utilizado em todos os estabelecimentos de saúde do país, tá? E isso é fundamental para garantir que os profissionais que estão na ponta tenham critérios que não sejam critérios irracionais, né? Então, a atuação da AMIB está sendo fundamental e parabéns pelo trabalho. Vou passar a palavra agora para a doutora Lara. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a doutora Tereza, a doutora Juliana, o doutor Silvio, e agradecer pelo honroso convite. Eu estou muito feliz de verdade de estar aqui. Aproveito também para cumprimentar a Suzana e agradecer a liderança maravilhosa que ela tem exercido à frente da MIB, que tem sido uma combinação de técnica e de muita sensibilidade, e eu acho que era exatamente isso que nós intensivistas precisávamos nesse momento. Então, obrigada, viu, Suzana? Eu vou compartilhar a tela, então. Se alguém puder só confirmar que está tudo certinho, que estão me vendo. Sim, Lara. Ok, então vamos seguir em frente. Então eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre como que surgiu esse protocolo, os porquês e como que a gente conseguiu elaborar essas recomendações. Eu gostaria de passar para vocês a perspectiva dos profissionais que estão em linha de frente, especialmente a perspectiva também da sociedade, o porquê que a gente sentiu a necessidade de construir um documento como esse. Primeiro, porque é responsabilidade das sociedades científicas oferecer recomendações aos profissionais de saúde sobre como melhor conduzir o seu trabalho em circunstâncias excepcionais, como, por exemplo, uma pandemia ou desastres com vítimas em massa. E a alocação de recursos escassos, quando o sistema de saúde já superou as medidas de contingência, isso é um exemplo justamente dessa excepcionalidade, de uma circunstância excepcional, e a gente tem por obrigação estar preparado para isso. A gente não deseja que esse momento chegue, mas é nossa obrigação ter o preparo. E protocolos de triagem com o objetivo de alocação de recursos em esgotamento, eles vão fazer parte do preparo, uma vez que a gente se depara com a perspectiva de uma pandemia, a gente, desde o começo, a gente tem uma série de medidas que precisam ser feitas, que começam pela base da pirâmide, que é reduzir a transmissão do vírus, mas que também a gente, na medida que a gente sabe que vai ter um influxo maior de pacientes, a gente precisa dar início às medidas de contingência e estar preparado para o pior, que seria uma situação de crise ou uma situação de colapso. Então, a gente tem que estar preparado, a gente deveria estar sempre um passo à frente das eventualidades. E esse protocolo em particular que eu vou apresentar, ele é para ser utilizado apenas em situação de crise, ou seja, quando a gente superou o sistema de atendimento de saúde, superou as medidas de contingência e a gente agora está fazendo atendimento de saúde em capacidade de crise. O modelo teórico que a gente utilizou para construir esse documento foi um modelo americano da academia da CCP, que é uma academia de profissionais de medicina torácica, que é um modelo que já existia há algum tempo. Ele foi publicado pela primeira vez em 2014 e ele foi revisado em 2020, justamente à luz da pandemia de Covid-19. Então, para vocês terem uma ideia desse modelo teórico, a gente sabe que a gente tem que estar preparado para situações em que existe um influxo maior de pacientes
do que a gente está acostumado. Em algumas circunstâncias, esse influxo ele pode ser até 20%, por exemplo, e quando esse influxo acontece, a gente consegue absorver esse número maior de pacientes dentro da nossa capacidade de atenção convencional. Isso sem ter sem comprometer demais o standard de cuidado. Quando a gente começa a ter um influxo maior de até 100%, ou seja, quando dobra a demanda pelos nossos serviços, aqui a gente entra, então, no que a gente chama de capacidade de atenção em contingência, ou capacidade de contingência. Esse é o momento em que a gente está, por exemplo, a nível hospitalar, a gente está adaptando alguns setores do hospital para receber mais pacientes graves, estamos fazendo UTIs adaptadas, mas também nós deveríamos estar fazendo os estoques de todos os insumos que a gente sabe que a gente vai utilizar mais e por aí vai. Em algum momento, infelizmente, pode acontecer que, apesar dos nossos melhores esforços em aumentar nossa capacidade de atendimento, essa capacidade de contingência ela é superada e a gente entra em capacidade de crise, ou seja, o influxo de pacientes é muito maior que mesmo a nossa capacidade de contingência consegue dar conta. E é esse o momento em que a gente precisa fazer algumas adaptações a mais. Nesse momento, a palavra triagem, que até então a gente estava utilizando e que a gente utiliza corriqueiramente como uma forma de organizar o serviço, ver as prioridades, esse paciente vai para a emergência, esse paciente pode ser referenciado para uma unidade mais básica, esse paciente pode ir para a enfermaria, esse paciente vai para a UTI. A triagem é um procedimento que a gente utiliza no dia a dia para organizar a dinâmica dos nossos serviços, mas quando a gente está nessa capacidade de crise, a triagem ela tem uma dimensão a mais. Aqui, para a gente conseguir manter a nossa ambição de reduzir o máximo possível o número de mortes por conta da pandemia, a gente precisa saber identificar entre todos esses pacientes que precisam desse recurso escasso, quais entre eles vão ter mais benefício, ou seja, quais daqueles, ao receberem esse recurso escasso, têm maior chance de se beneficiar e de sobreviver. Essa é a maneira, nessa situação de crise, que a gente tem para continuar contribuindo com essa ambição de reduzir o máximo possível o número de mortes. Então, voltando no slide, ali onde tem a setinha vermelha, mostra que o standard de cuidado na capacidade convencional, ou seja, quando a gente precisa acomodar só um número menor de pacientes, até 20%, ele se mantém. Na capacidade de contingência, se vocês estão acompanhando aquela linha verde mais fininha, ela começa a cair. Quando a gente chega em crise, essa capacidade da gente manter o standard de cuidado, ela começa a cair bastante. E é por isso que a gente argumenta que chega uma hora, não adianta mais você abrir leitos de UTI, não adianta mais porque não vai existir capacidade física, não vai existir insumo, não vai existir profissional capacitado que consiga manter o standard de cuidado. O que vai acontecer é que a gente vai começar a ter mortes também por um cuidado que, infelizmente, ele é de standard muito baixo. Então, existe um limite do quanto que a capacidade de contingência e a atenção em crise, ela vai dar conta. E é por isso que a gente sempre insistiu muito ali na MIB que a base da pirâmide do enfrentamento da pandemia, que é reduzir a transmissão do vírus, ela continua sendo a medida mais importante, porque quando a gente chega na capacidade de crise, muitas vezes a gente não consegue oferecer o mesmo standard de cuidado e, de qualquer modo, a COVID, quando ela se expressa de uma maneira grave a ponto do paciente precisar de UTI, a gente sabe que, apesar dos nossos melhores esforços, a mortalidade ainda é alta. Bom, então, em situações de capacidade de crise, a gente sabe que muitas mortes elas são esperadas, seja por conta da letalidade da doença, seja porque o sistema de saúde entrou em colapso. Aqui a gente tem um imperativo ético de continuar a tentar salvar o maior número possível de vidas. Essa ambição ela permanece aqui e a gente só precisa descobrir como que a gente vai fazer. Aqui o centro da atenção ela muda do indivíduo para a população. Esse é o momento que a gente coloca um parênteses naquilo que a gente tem tido como ambição nessas últimas, talvez 2 décadas ou 1 década aqui no Brasil, que é voltar o centro da atenção
à pessoa. Então, o atendimento de saúde, ele é centrado na pessoa. Todas as decisões em relação ao que é apropriado ou não, se você vai, por exemplo, recomendar que esse paciente seja encaminhado para UTI, se esse paciente vai receber tratamento A, B ou C, ele é todo centrado no que é melhor, nos melhores interesses para aquele paciente. Então, a gente pode tomar uma decisão compartilhada com o paciente e com a família de não alocar, ou de não recomendar a ida desse paciente para a UTI, não porque não tem vaga, não porque essa vaga vai ser melhor se oferecida para outra pessoa, mas porque não é de interesse para aquele indivíduo. O paciente, a pessoa, ela é o centro do cuidado. No entanto, quando a gente se depara com uma situação de crise, infelizmente, a gente precisa deslocar o centro da decisão, ou o processo decisório, o racional decisório, ele se desloca da pessoa, do indivíduo, para metas de população. A gente aqui tem como ambição, se a nossa ambição é reduzir o número de mortes, a gente precisa trabalhar com desfechos populacionais. Não é o que a gente gosta de fazer, e é por isso que a gente só vai poder fazer isso numa situação muito excepcional, como uma situação de crise. E claro que a avaliação de desempenho dessas estratégias, ela também é populacional. A gente não tem como fazer uma avaliação do quanto que esse protocolo, ele atendeu bem um paciente individualmente. Aqui o objetivo é a gente sair da crise sabendo que esse protocolo contribuiu para reduzir o número de mortes a nível populacional. Isso não é o que a gente gosta de fazer, no entanto, o argumento é que se a gente não fizer isso, se a gente não tiver um sistema ou um protocolo de alocação de recursos escassos, a gente vai se deparar com uma situação ainda pior. A ausência de um sistema de triagem, quando as medidas de contingência forem esgotadas, vai contribuir com o aumento do número de mortes desnecessárias, vai aumentar a carga de estresse moral dos profissionais da saúde, que, como a Suzana já salientou, um ano depois a gente está esgotado, a gente está cansado, e se a gente tiver que ainda assumir mais essa responsabilidade, muitos profissionais, inclusive sem o menor preparo, o número de profissionais que acabaram de se formar, que nunca tiveram experiência de trabalhar em UTI é enorme. Como que a gente vai jogar o peso dessa decisão para esses profissionais? E um terceiro problema seria que a gente iria erodir a credibilidade da atenção em saúde, especialmente num momento tão polarizado como esse que a gente vive. Existiria essa erosão na medida que decisões seriam tomadas de uma maneira inconsistente, com critérios pouco claros, diferente para cada um, e sabe-se lá como. Então, é muito importante que as decisões elas sejam não só transparentes, mas que elas sejam consistentes. Então, uma vez que a gente que a gente tem essa justificativa moral ou ética para se ter um instrumento como esse, o próximo passo, uma vez a gente reconheceu a nossa responsabilidade de ter um documento como esse, o próximo passo era, bom, então como que a gente vai desenvolver um documento desse? Então, o que eu sempre falo é que esse protocolo, ele tem que morar, ele tem que viver na intersecção de 3 grandes aspectos. O primeiro aspecto, evidentemente, começa por esses aspectos, os aspectos legais, éticos, de aceitabilidade social. Então, a gente começa quais são as normas, quais são os princípios que devem guiar um processo de alocação de recursos, mas a gente tem que levar em consideração também elementos técnicos, quais são os dados técnicos, os dados clínicos que nos permitem inferir que alguém tem mais chance de se beneficiar que outra pessoa. E o terceiro elemento é a aplicabilidade, porque não adianta eu ter um protocolo maravilhoso, mas que não é aplicável numa situação de crise. Então, esse protocolo ele tem que morar na intersecção desses 3 elementos. E eu apresentei esse protocolo várias vezes, e dependendo do público, por exemplo, quando eu vou apresentar para médicos, eles ficam muito focados nos elementos técnicos ali, de como que a gente construiu ali a triagem em si, e aí eu tenho que lembrar, olha, mas a gente tem que levar em consideração que eu preciso respeitar certos elementos normativos e eu preciso ter aplicabilidade em mente também. Assim como quando a gente apresenta esse protocolo para gestores, eles ficam muito centrados na aplicabilidade e a gente tem que lembrar, mas os elementos técnicos e os normativos também são importantes. Então, é muito importante a gente reconhecer o quanto que esse protocolo, ele, na verdade, ele é multidisciplinar e a importância da gente levar em consideração esses 3 elementos básicos, os elementos normativos, os elementos técnicos, mas também de aplicabilidade.
Então, a gente sempre começa pela questão normativa, os elementos éticos e legais. Por quê? Porque eles não só vão oferecer os princípios que a gente deve seguir, o que vai nos guiar, mas eles também vão nos estabelecer os limites das nossas ações. Então, em termos dos princípios éticos que a gente levou em consideração, claro, entre outras coisas, a gente estava considerando aquele modelo teórico americano que a gente estava utilizando, mas a gente tentou também absorver tudo, os aspectos normativos brasileiros, mas os princípios seriam, primeiro, salvar o maior número possível de vidas. E aqui, não é só salvar o maior número possível de vidas, mas em menos tempo e com menos recursos, porque eu preciso que aquele leito de UTI, por exemplo, se esse é o recurso escasso, que ao longo de, por exemplo, 4 semanas, eu possa utilizar esse leito para mais de um paciente. Um paciente ocupando esse leito por 4 semanas não é a mesma coisa do que 2 ou 3 recebendo um cuidado ao longo dessas 4 semanas. Então, é salvar o maior número possível de vidas, tendo em mente que isso precisa ser feito em menos tempo e com menos recursos. Proteger os profissionais do peso moral e jurídico da decisão. É muito importante que a gente tenha transparência no processo, a gente precisa prestar contas à sociedade, isso é algo muito sério, um assunto muito delicado, e a gente precisa prestar contas de como que esse processo está sendo feito. E também a gente sabia que esse era um protocolo que precisava ser aplicado para todos os pacientes, não só pacientes portadores de doença pandêmica, mas também de doenças não pandêmicas, porque uma vez que o sistema de saúde entra em colapso, os pacientes portadores de outras doenças também vão ter dificuldade de acessar o sistema, e as vagas de UTI destinadas para doenças não pandêmicas também estão em esgotamento. E como eu comentei, os elementos normativos, eles também vão nos oferecer limites, vão nos impor alguns limites. Então, é evidente que esse protocolo ele precisa estar alinhado ao ordenamento jurídico brasileiro e ele não deve impor, entre outras coisas, desvantagens discriminatórias a nenhum grupo social. Então, a gente teve que ter tudo isso em mente. Aqui eu trouxe só para lembrar que a gente tinha já uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a 2156 de 2016, que já reconhecia lá em 2016 uma situação de falta crônica de leitos de UTI no Brasil. Que, claro, essa falta não era nem perto do que a gente está vivendo agora, mas de qualquer forma se reconhecia a importância de se ter alguma forma de priorização de pacientes. E essa priorização, que ia de 1 a 5, o que para a gente era muito importante é que o racional por trás dessa priorização era de que ela era baseada em chance de benefício ou probabilidade de recuperação, uma vez que o CFM nos dizia que a probabilidade de recuperação é um racional por trás de um sistema de priorização, a gente sabia que a gente podia utilizar essa probabilidade de recuperação como ponto de referência para a gente. Então, a gente já tinha, pelo menos por conta do CFM, essa justificativa ou esse racional normativo para a gente poder utilizar. Bom, os elementos técnicos, normativos, então, eram um dos aspectos que a gente tinha que levar em consideração. Agora, em relação aos aspectos técnicos, que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas a gente tinha que escolher quais são os critérios clínicos para a gente, que a gente vai utilizar para construir esse documento. A gente sabia que a gente não podia utilizar um critério único, porque a gente deixa aqui de incluir fatores relevantes e a gente começa a aumentar muito o risco de viés. Toda variável clínica, ela tem o risco de inserir viés, ela tem seus prós e seus contras. Então, quando a gente constrói um modelo que ele leva em consideração mais de um critério clínico, a gente, de certa maneira, corrige o potencial de vieses daquele modelo. A gente precisava entender os pesos inter e intracritérios, então, como que a gente ia dar peso para cada variável clínica, e a gente tinha a ambição aqui de que esse modelo ele teria um desempenho no mínimo, teria que ser melhor a ordem de chegada, porque se ele não é melhor do que a atenção por ordem de chegada, esse modelo não se justifica. Em relação à aplicabilidade, a gente sabia que a gente precisava de um modelo que seja complexo o suficiente para oferecer alguma segurança preditiva, mas que fosse também simples o suficiente para ser aplicável em condições de crise. Então, alcançar o equilíbrio entre segurança preditiva, mas também aplicabilidade.
E uma vez que a gente entendeu todos esses elementos, a gente foi, claro, a gente estava fazendo uma pesquisa, qual que é o ponto de referência, ou qual que é o modelo que a gente gostaria de seguir. E a gente utilizou como ponto de referência, ou como ponto de partida, um modelo de alocação de recursos que veio do estado de Maryland, nos Estados Unidos, e em especial a gente gostou muito desse modelo porque ele não foi um modelo desenvolvido para a pandemia de Covid, ele era um modelo de alocação de recursos que vinha sendo desenvolvido ao longo dos anos, e que o ponto de partida dele foi uma consulta à população de Maryland. Então, eles chamaram representantes da comunidade, representantes do direito, representantes da bioética, e a pergunta que foi feita é, caso a gente se depare com uma circunstância de crise, onde escolhas difíceis tenham que ser feitas em relação a quem vai receber recursos escassos, por onde que a gente começa? Quais são os pontos de referência normativos que vão fazer sentido para vocês? E a partir daí se construiu um modelo que, de certa maneira, ele foi construído com a inclusão da população, né, com a opinião da população desde o começo. Então, ele não foi um grupo de especialistas que sentaram e foram definir um modelo, eles começaram a partir de um processo de consulta pública, e isso nos agradou bastante, porque a gente sabia que a aceitabilidade do protocolo, que a legitimidade pública desse protocolo era algo muito importante para a gente, não era para ser um documento só técnico, ele precisaria ser bem recebido dentro do possível pela população. Então, a gente publicou uma versão preliminar desse modelo em 25 de abril do ano passado, e porque a gente estava mais ou menos pedindo emprestado o modelo deles, naquele primeiro modelo a gente incluiu, por exemplo, a idade, né, como um dos critérios. Quando a gente publicou preliminarmente esse primeiro documento, o objetivo era de que isso estivesse sendo publicado a título de consulta pública. A gente convidou a autoridade da saúde, da bioética, jurídicas a dar uma opinião para isso. Não era o objetivo não era que isso fosse seu documento final. Aqui a gente gostaria muito de buscar aquela legitimidade, aprimoramento que apenas o debate que inclui diferentes perspectivas podem trazer. E a gente recebeu uma série de contribuições valiosas que aperfeiçoaram bastante o modelo. A gente é muito grato a todo mundo que participou e que continua a participar, e a crítica mais contundente na época era de a faixa etária, justamente. Então, em resposta, né, ou em respeito a todas essas colocações em relação à restrição, a questão da idade, e que a gente reconheceu que o argumento era mesmo muito forte, tanto do ponto de vista jurídico, mas mesmo ético, a gente retirou a idade como critério. Foi uma excelente escolha que a gente fez, foi uma decisão bastante sábia, na minha opinião, e a gente não inclui idade nem como critério, nem critério de desempate. O que a gente trocou a idade, então, por uma medida, por uma avaliação clínica que mede o quão bem o paciente está fisicamente. A gente parte do princípio que quanto melhor você está fisicamente, quanto mais você consegue desempenhar suas atividades do dia a dia, melhor você vai dar conta, não só da doença, mas dar conta dos tratamentos agressivos também. E aqui a gente deu mais ênfase ao papel da equipe de triagem. Então, o modelo que a gente sugeriu, então, que a gente recomenda, ele leva em consideração 3 critérios clínicos. A gente começa fazendo uma avaliação da gravidade da situação aguda do paciente, ou seja, quantos órgãos estão comprometidos em função da doença que o paciente apresenta, e aqui parte-se do princípio que quanto maior o número de órgãos afetados, maior a gravidade do quadro, maior a chance desse paciente não sobreviver, a despeito de todas as medidas que a gente possa oferecer, apesar de todos os nossos esforços. Então, a gente tende a priorizar pacientes com menos disfunções orgânicas, até porque esses pacientes vão ficar menos tempo na UTI e a gente vai conseguir girar aquele leito um pouquinho mais. Eu sei que soa estranho quando a gente fala, e mesmo, fica um pouquinho tenso, mas a lógica por trás do modelo é essa. O segundo elemento seria a presença de comorbidades graves. Ou seja, aqui a gente está levando em consideração única e exclusivamente se a comorbidade, ou o conjunto de comorbidades que o paciente apresenta, ela é avançada o suficiente para nos fazer pensar que o paciente já está caminhando naturalmente para o final da sua vida, ou seja, ele já está provavelmente nos últimos meses ou no último ano de vida.
Qualquer outro comorbidade que não esteja nessa condição, a gente optou por não oferecer nenhuma pontuação, ou por não penalizar, digamos assim. Por quê? O que a gente não queria aqui era inserir uma penalização muito grande em pessoas que só têm uma diabetes, ou que só têm uma pressão alta, porque não só clinicamente isso seria duvidoso, mas porque a gente não queria impor desvantagens que pudessem ser discriminatórias a subgrupos sociais que tem, por exemplo, uma tendência maior a ter diabetes ou hipertensão, ou a subgrupos sociais que, por terem um acesso à saúde um pouquinho pior, também naturalmente têm doenças em estágio mais graves. Então, a gente quis diminuir a inserção de um viés aqui que poderia prejudicar certos subgrupos da sociedade. Então, a gente incluiu aqui apenas a presença de uma comorbidade ou mais, que coloque o paciente numa posição de já estar caminhando naturalmente para o final da sua vida. E o terceiro elemento seria uma escala que mede o quão funcional ou quão bem fisicamente a pessoa está. Quanto menos bem ela está, quanto mais ela depende de cuidados, quanto mais ela está acamada, menor é a reserva fisiológica e maior a nossa impressão de que o paciente, infelizmente, não vai aguentar uma doença grave ou tratamento crítico. Então, a gente pontua essas alterações todas e a lógica por trás é que quanto menos pontos o paciente apresenta, maior vai ser a sua prioridade. A gente espera, claro, que, porque a gente tem um grupo muito, um número muito grande de pacientes, que a gente vá se deparar com muitos empates, e aí o desempate seria se utilizando o menor número de órgãos comprometidos, e aqui a gente começou a utilizar também o papel do julgamento clínico da equipe de triagem. Não existe, chega uma hora que não existe um critério clínico que consiga fazer um discernimento tão apurado, e a gente, então, colocou um pouquinho de peso aqui no julgamento de uma equipe de triagem, e a presença da equipe de triagem acaba tendo um papel bem importante no protocolo, como eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Esse é só para mostrar, um slide para mostrar que a gente utiliza instrumentos para chegar à conclusão se o paciente ele está caminhando naturalmente para o final da sua vida. A gente não pede para o médico, você acha sim ou não. A gente sugere que ele utilize instrumentos que permitam fazer essa identificação de um paciente que tem uma comorbidade avançada, que o coloca numa posição de já estar caminhando para o final da sua vida. Não vou entrar em detalhes técnicos, mas é mais para apresentar para vocês que a gente oferece isso também. Essa é uma alternativa, também uma tabela que lista uma série de condições de saúde que estão associadas a uma doença avançada, uma probabilidade maior de se estar no último ano de vida. Essa é só para apresentar para vocês como que a gente mede a funcionalidade. A gente também oferece algo bastante objetivo que as pessoas podem utilizar, é uma escala fácil de ser aplicada, de maneira que essa avaliação ela também seja o mais objetiva possível, ou seja, qualquer médico que estivesse atendendo aquele paciente chegaria à mesma conclusão. Esse é um estudo que eu também não vou entrar em muitos detalhes, mas que nos permitiu fazer o uso dessa escala de funcionalidade, porque foi um estudo feito com uma população de pacientes críticos brasileiros e que nos disse que sim, quanto pior é a funcionalidade de um paciente, maior a chance de não sobreviver à internação na UTI. Mas muito mais importante do que o modelo de triagem em si, para a gente, era deixar muito claro que esse protocolo, ele não é um protocolo apenas técnico, e que esse modelo de triagem é só um pedaço do protocolo, que em torno desse modelo de triagem a gente tem uma série de recomendações que devem ser seguidas, recomendações de boas práticas, para que a gente garantir que esse protocolo seja bem aplicado. Então, o modelo de triagem em si, as variáveis clínicas, é evidente que elas estão sujeitas a ajustes. Nós não seríamos cientistas, né? Nós não defenderíamos a ciência se a gente estivesse aqui dizendo que está lavrado em pedra. É evidente que, à luz de novas informações, sempre vão fazer com que a gente faça a revisão desse modelo, né?
Mas, de novo, o modelo de triagem é só uma parte do protocolo. O conjunto de recomendações que cerca esse modelo, para mim, é o que é o mais importante, na verdade. E quais seriam o conjunto de recomendações? Seriam recomendações às condições essenciais para a implementação do protocolo. Primeiro, reconhecer que a gente está em capacidade de crise, constituir as comissões de triagem, que o sistema de regulação de leitos esteja funcionando em boa harmonia. A gente precisa garantir que os pacientes que não forem alocados às vagas, eles continuem a receber o cuidado mais digno, continuem a receber todos os outros tratamentos que não estão em escassez, que eles sejam informados do processo, garantir acesso à sua família, quando é o caso das despedidas, garantir acesso aos cuidados paliativos, ou o bom controle de sintomas, a sedação paliativa quando se aplica. A gente recomenda como que essas comissões de triagem devem preferencialmente ser constituídas. A gente salienta, se possível, que sejam multidisciplinares, por profissionais experientes. Se puder incluir um representante da comunidade, um bioeticista, tanto melhor. E quais são as funções, né, da comissão de triagem, que é a boa gestão do modelo, e a gente acrescenta outras medidas de boa prática, que é justamente para garantir a transparência do processo, que tudo isso seja bem registrado em prontuário, que os hospitais, as instituições garantam acesso à revisão externa, da maneira como isso foi conduzido. É muito importante que a gente tenha esse processo de transparência, que a gente conquiste a aceitação social e o respeito, ou pelo menos a confiança de que isso está sendo conduzido da melhor maneira. E os próximos passos, a gente, de novo, reconheço que o modelo ele não é perfeito e não existe padrão ouro na área, nenhum país utilizou um modelo em situação de pandemia como a COVID, do perfil da COVID, né? Independente do ângulo de análise, a gente sempre vai ter escolhas imperfeitas, não existe perfeição aqui. Se for olhar pela aplicabilidade, pela questão normativa, pela questão técnica, sempre vão existir aspectos que poderiam ser melhor, não tenho a menor dúvida. E a gente sabe que esse modelo deve seguir aperfeiçoamento, isso é um processo dinâmico, acima de tudo é um processo colaborativo, e a gente vai continuar tendo isso como ponto de referência, a gente só vai aprimorar na medida que a gente expor esse modelo ao debate mais amplo. A gente espera conseguir validações desse modelo estatístico, evidentemente, seria ideal que a gente fizesse a validação do modelo em situação real de pandemia. Não é algo que a gente gostaria de fazer, evidentemente, a gente gostaria muito que a gente só tivesse esse protocolo para ser usado numa eventualidade, mais para cumprir a nossa responsabilidade de ter mesmo. Mas, infelizmente, o momento chegou no Brasil em que a gente acabou tendo que utilizar na vida real. Foi um processo bastante duro, mas era nossa responsabilidade poder oferecer minimamente um protocolo bem embasado tecnicamente e que fosse transparente e que respeitasse o arcabouço ético e legal do Brasil. Obrigada. Doutora Lara, excelente. Nossa, parabéns pela sua explanação. É engraçado, porque quando a gente vê o material pronto, né, e analisa, a gente não tem toda a visão do que exatamente está por trás, né, da lógica, da sensatez ali, do critério, da amplitude. É algo completo, né, que prevê até a forma de lidar com o sentimento até dos familiares. Então, assim, não é que a pessoa vai ser desamparada, não é algo sem critério, a gente vai abandonar, vamos escolher e abandonar esse paciente, não é isso. É algo completamente estruturado, né, tem base, e aí você vai muito pela linha do paliativo, que é lógico, né, é aquela pessoa que você sabe que vai ter um encaminhamento diferente, né, a chance dela de sobrevivência e de recuperação é infinitamente menor, mas mesmo assim ela não será desamparada, ela não vai ser largada à deriva, ela vai receber o paliativo, tanto que a recomendação fala em ir para a enfermaria, e de que, ao mesmo tempo, é algo que vai sofrer um aperfeiçoamento constante, então não está encerrado, né? Mas é um norte, é um grande, como a doutora Tereza relembrou, as instituições, os hospitais, as entidades, elas estão usando, está sendo o grande apoio, né? A boia no meio do oceano, né? Para se seguir aí no meio dessa pandemia. Então, nossos parabéns aí, né? Pela sua explanação, e vou passar a palavra agora ao doutor Silvio,
Lide para fazer suas colocações aí, sua visão jurídica um pouco, né, acerca aí desse tema todo. A palavra é sua, doutor. Obrigado, doutora Juliana. Enfim, depois dessas duas apresentações brilhantes e, ao mesmo tempo, assustadoras, porque a gente fica pensando como é que a gente chegou nesse ponto, né? Era inevitável, né? Ou não era uma pergunta que não é mais filosófica e a história vai cuidar de responder, mas enquanto ela não responde, a gente tem o dia de hoje, né? Então, eu não consigo não começar parabenizando, eu acho que todos os profissionais de saúde, na pessoa da doutora Lara e da doutora Suzana, pela coragem, né, de encarar de frente um assunto tão sensível, um assunto tão complexo, colocados numa situação que não deveriam ser colocados, né, e encontrar uma metodologia que às vezes, é uma espécie de julgamento, né? O profissional médico, a equipe de saúde, acaba se colocando nessa posição de julgar, né, quem vai receber os melhores recursos, né, os recursos disponíveis, porque eles já são escassos, eles já são insuficientes. Muito difícil, e aí me parece que esse protocolo, né, que se soma àquilo que a sociedade brasileira e mundial conseguiu se preparar por um cenário que talvez fosse palco só de algum filme de ficção, né, para uma realidade assustadora. Então, recebo aqui os meus sinceros cumprimentos, é algo digno e que, ao mesmo tempo, ajuda a dar suporte para a própria classe médica e para a própria classe dos demais profissionais de saúde, né, para que essa decisão não seja não só individual, mas não seja solitária, né, uma espécie de amparo coletivo e técnico para essas decisões complexas. A doutora Suzana e a doutora Lara talvez não conheçam, mas, e aproveitando para cumprimentar a doutora Juliana e a doutora Tereza, minha presidente, que muito me honra, muito enobrece os trabalhos da comissão, me lembra muito, tem um dos primeiros livros que a gente lê na faculdade, é O Caso dos Exploradores de Caverna, que é um conto para explicar um pouco desse dilema ético, né, de 5 exploradores que ficam numa caverna fechada e precisam decidir quem deles vai morrer para que os outros sobrevivam, né? Então, e a gente nunca se imaginou também, estudando o caso dos exploradores de caverna, chegando numa situação como essa, né? E aí, algumas preocupações, como a sociedade vai julgar este comportamento no futuro, né? Os comportamentos de hoje, há aplausos por parte da sociedade em relação à postura médica, mas a memória, a gratidão tem memória curta, né? Já se disse por aí. Então, a gente precisa entender esse processo no médio e longo espaço de tempo para fazer com que esse esforço ele seja chancelado no futuro, né? E eu só não continuo agora, né, porque eu preciso fazer um último registro que é muito, muito especial. Eu me sinto digno em ser, assim, especialmente privilegiado em ser o único homem num painel como esse. A sociedade vive outras lutas também, né? E uma delas é pela igualdade de gênero, além da igualdade racial, além da igualdade social, para pegar todas os conflitos e dilemas que nós temos, e diante não só das 2 profissionais de saúde que abrilhantam um evento, de 2 mulheres líderes, presidentes de comissões, das comissões mais importantes do momento da ordem. Eu não consigo enxergar, com todo respeito ao trabalho das outras comissões, outras que podem fazer com que a OAB contribua tanto para a sociedade no momento atual,
como a Comissão de Direito Médico, a Comissão de Direito Sanitário. Então, eu me sinto honrado em ser liderado pela Teresa, por ser mulher e por ser alguém que lidera com maestria, com exemplo e pelo exemplo, né? A doutora Juliana já conhecia em outras oportunidades e já havia a mesma competência e a mesma capacidade, e acho que a Ordem dá um grande exemplo a desenhar esse painel, né, feminista para entregar a igualdade que a gente busca na nossa sociedade. Feitas essas ponderações e considerações iniciais, né, me parece que a preocupação ela passa, ou pelo menos o olhar jurídico passa por essa preocupação que é chancelar um critério, muito bem colocado pela doutora Lara, que não é um critério técnico somente, mas é um critério científico, né? E eu acho que isso é fundamental. E nós precisamos, defender esse critério no futuro, porque ele vem das melhores práticas, e, em especial, algo que eu não sabia, toda a melhor prática regulatória passa por um stress test, né, que é esse desafio que foi posto pela comunidade, né, para que ela possa opinar. O critério regulatório é um critério democrático também, né, para que ele deixe de ser somente técnico, somente racional. A gente precisa ver se aquilo funciona para quem ele está sendo entregue, que é para a sociedade. Eu acho que fui muito feliz essa escolha de democratizar, né, o critério e realmente colocá-lo num desafio, né? E o comprovante, né, desse desafio ter funcionado foi a absorção da colaboração popular na retirada da idade. Eu acho que isso foi muito, muito interessante, né? E penso que vai ser, no futuro, mais abraçado pela sociedade, infelizmente, pelo judiciário. Em algum momento esse tema vai chegar no judiciário, por conta desse caminho crítico que redundou, né, que culminou no seu desenvolvimento. Quando a gente pensa, então, num ambiente de escassez de recursos, a gente sempre tem dois olhares. Um é o olhar social, né? Então, a sociedade vai chancelar esse critério, tal como a gente já viu. Chancelou agora e vai se perpetuar no futuro de médio e longo prazo. A grande pergunta é: quem for não beneficiado por esse critério, né, quem ficar preterido em razão do critério, vai se sentir no direito, e esse direito é um direito que nós não podemos deixar de lado, de questionar, né, o critério de quem perdeu um parente, né, de quem perdeu algumas das funções corpóreas, né, em relação à escolha desse critério. E isso é engraçado, né? Vou fazer um paralelo rápido, né, mas bem objetivo para quem é do mundo do direito, né? O professor Celso Antônio sempre diz, né? Desculpa, tem os cachorros da Teresa, aqui eu tenho pior, às vezes passa um pessoal fazendo barulho aqui, né? Mas relembrando, o professor Celso Antônio sempre diz: olha, todo mundo é a favor da desapropriação, olha, né? Se tirar um bem da propriedade privada para servir a um bem público. Basicamente é isso que nós estamos fazendo, né? Se tirar, né, a vida de alguém para servir a esse critério de salvar o maior número de vidas possível, né? Na perspectiva da desapropriação, o desapropriado ele tem um direito à indenização, né? Aqui a gente começa a discutir exatamente isso. Olha, quem, né, ceder a vida para um maior, ou ceder a chance de viver para um maior número de vidas ser salvo, inevitavelmente vai ter esse direito. A pergunta é de quem, né? E aqui é uma pergunta que me parece a resposta muito sensível. Porque a relação das pessoas com os profissionais médicos é uma relação de amor e ódio. Em especial nos casos de infortúnio, é natural que se queira um culpado. E quando a gente pensa no culpado, o Estado, ele é muito abstrato e ele é muito grande para dar esse conforto para as pessoas de que a justiça foi feita, né?
E aí essa é a razão principal, penso eu, Tereza e Juliana, do grande número de ações judiciais envolvendo a responsabilidade civil de profissionais médicos, ter o profissional médico, a pessoa do médico, no polo da ação. Né? Se quer mais vingança do que justiça em situações como essa. E a gente precisa entender como dar uma proteção para as pessoas que estão sendo obrigadas a fazer essas escolhas. Tá? Vamos lembrar que lá atrás, no começo da pandemia, quando saiu a lei da pandemia, havia um artigo, depois que foi julgado inconstitucional pelo STF, que declarava a irresponsabilidade dos agentes públicos pelos atos praticados na pandemia. O STF não conseguiu fazer uma diferenciação entre a responsabilidade de um gestor público, né, e do médico agente público, né, que é obrigado a fazer essas escolhas. Né? E eu acho que aqui a gente perdeu uma grande oportunidade de fazer uma modulação, como o STF poderia ter feito, e proteger a classe de profissionais da saúde, de profissionais médicos, que estão sendo obrigados a fazer essas escolhas. Tá? Não existindo essa barreira, né, a gente precisa olhar para as principais. A existência do protocolo. A doutora Lara trouxe a resolução do CFM, que digamos assim, a norma técnica da autoridade pública a falar sobre o tema. Né? Soma-se a ela a norma técnica da autoridade científica a falar sobre o tema, né? Que a própria norma que foi apresentada para nós. A Associação de Especialistas Brasileiros, que estudou, democratizou o tema e apresentou um critério técnico-científico que vai servir de baliza para o comportamento dos profissionais. Né? Na mesma carona, eu agradeço a doutora Tereza por ter me municiado dessas informações, nós temos a norma técnica da Sociedade Brasileira de Bioética, a norma técnica da própria OMS, que também servem de orientação para esses profissionais se guiarem nas suas decisões. Tá? Agora, como colocar e como demonstrar, pensando no futuro, na possibilidade desse questionamento surgir, ele vai surgir, de forma a demonstrar que esses protocolos foram seguidos. E esse é um grande desafio para a classe médica, e a classe médica tem ainda, pelo menos o histórico que nós sentimos, uma grande dificuldade de entender a utilidade do prontuário do paciente. Né? O prontuário aparece como uma espécie de obrigação burocrática que é imposta ao profissional da saúde. Né? E a gente precisa entender o prontuário sob uma perspectiva de segurança do paciente, num primeiro momento. Afinal de contas, os profissionais que vão cuidar do paciente vão se suceder, né? E a evolução do tratamento, né? Eles não vão ter tempo para conversar, não tem tempos normais, imagina um momento pandêmico, ela passa pelas informações que estão sendo colocadas no prontuário. Então, essa é a primeira utilidade do prontuário, instrumento para o melhor cuidado possível para a segurança do paciente. Né? Na carona disso, a gente tem como um efeito imediato, mas muito importante, a segurança do profissional. É o prontuário, documento fundamental, e volto, a doutora Tereza e a doutora Juliana, raramente no direito um documento produzido pela própria pessoa tem alguma utilidade num processo judicial. Né? E o prontuário tem, ele tem muita credibilidade pelo sistema judiciário, ao ponto dos próprios advogados do paciente raramente questionarem o conteúdo do prontuário. Né? Eles geralmente questionam a falta de conteúdo, as inconsistências do conteúdo, mas dizer que aquela informação foi fabricada ou colocada na defesa do profissional de saúde é muito raro. Eu confesso, nunca vi. Né? Até porque é um hiato, né, entre o momento da confecção e o momento em que ele é discutido no âmbito judicial ou no âmbito ético, né, perante os conselhos profissionais.
Então, é preciso enxergar o prontuário também como uma ferramenta de segurança para o profissional e entender, né, que esse círculo ele só vai ser virtuoso se ele seguir essa ordem: a segurança do paciente conectada com a segurança do profissional. Tá? E fazer uma diferenciação muito importante do que a gente chama de medicina defensiva. Não é preencher o prontuário pensando num processo judicial. Aí ele vira burocrático, aí ele atrapalha todo a assistência em favor do paciente, a assistência coletiva. O profissional vai perder o tempo que ele poderia estar atendendo e dando assistência a outro paciente, preenchendo um prontuário, pensando no processo judicial. Tá? O protocolo ajuda muito nisso. Tá? E eu me lembro muito de um filme chamado Anjos da Vida Mais Bravos que o Mar, um filme que fala um pouco sobre a Guarda Costeira Americana, e em certo momento eles vão conversar com os profissionais que atuaram durante o furacão Katrina nos Estados Unidos. Né? E os profissionais contam o seguinte: olha, eu não sabia quem era o meu piloto, eu não conhecia o copiloto, eu não conhecia o mergulhador que ia trabalhar comigo, mas isso pouco importava, porque nós tínhamos um protocolo a seguir. E todo mundo fazia a sua função e a gente conseguiu salvar um número enorme de vidas. Essa é a função do protocolo, né? Dar segurança, mas também dar agilidade em momentos como esse, em que cada minuto conta, né? Isso é muito importante. E este atuar à luz do protocolo deve, obviamente, estar registrado no âmbito do prontuário. Eu não vejo, e falo aqui para eventuais médicos que estejam nos assistindo, né, que este registro pormenorizado da escassez, né, deva estar no prontuário, mas ele deve estar registrado. Né? É importante que a instituição, né, que precisa proteger os seus profissionais num momento como esse, precisa proteger sempre, mas precisa proteger mais agora, tenha essa organização, não só os protocolos gerais, mas também o seu próprio protocolo, lembrando as peculiaridades de cada instituição, de cada cidade, de cada região, e refletindo isso no seu protocolo. Né? Para que, se, em última análise, o profissional médico, a própria instituição forem desafiados judicialmente, ou nos conselhos profissionais, possa-se ter documentos distintos, sem ninguém precisar a todo momento ficar colocando no prontuário que aquela decisão foi tomada pela escassez de recursos humanos, medicamentosos, de equipamentos e assim por diante. Isso me parece bastante fundamental, mas a gente precisa de harmonia entre esses documentos diversos. Senão, o profissional médico vai se sentir desamparado e aí ele vai para o prontuário. Como a gente já viu inúmeras vezes o profissional médico desabafando no prontuário de falta de insumos suficientes, às vezes como desabafo, às vezes na tentativa de se proteger. E aí me parece de forma legítima. Então, isso é algo fundamental, né, que o protocolo seja espelhado no prontuário, né, mas com esse conteúdo que ele tem que ter. E aí o prontuário vai precisar ser melhor detalhado, a doutora Lara falou muita propriedade disso, porque o protocolo serve até para ser descumprido. Então, você tem a referência do protocolo e vai surgir um elemento fático, pontual, excepcional, que vai justificar o seu descumprimento. E aí, essa explicação ela é bastante importante no prontuário. Primeiro, para a segurança do paciente, primeiro, para que o profissional médico justifique a razão do descumprimento. Né? Isso me parece bastante importante. Um outro ponto que me parece fundamental, e aí eu vou contar rapidamente uma outra história, o meu sotaque entrega, né? Eu vim de Curitiba e fui diretor jurídico na época que a chefe de uma unidade intensiva de um grande hospital de lá foi acusada de induzir pacientes, né, de encurtar a vida de pacientes, teoricamente como técnica de fazer gestão de leitos, né, ou teoricamente para lidar com escassez de recursos. Sem dúvida alguma, ela lidava com escassez de recursos, um número limitado de leitos. E o grande defeito dela, né, e eu trabalhei com ela, posso falar disso com muita tranquilidade, não era fazer escolhas antiéticas, imorais, né? Era falta de empatia.
E às vezes não dá para chamar isso de defeito, porque o profissional médico naturalmente precisa criar alguma barreira para que a emoção dele ao ver o paciente indo não retire as chances do paciente. Essa calibragem emocional do profissional médico, ela é difícil em tempos normais. Agora, em tempos em que o profissional médico está sobrecarregado, que ele precisa saber se ele vai falar com a família ou atender o paciente da vez, aí os mais simpáticos viram antipáticos. Tá? E esse, é importante que nós saibamos disso, é um fator decisivo porque a família quer ser amparada. Mas o profissional médico, embora seja muito útil, neste momento de pandemia, não é a pessoa adequada para fazer isso, porque ele precisa voltar para a linha de frente para cuidar das pessoas. É muito difícil isso. E aí entra, Tereza e Juliana, o meu ponto final, porque eu sei que eu já passei aqui do meu tempo e a gente precisa ir para um momento mais importante, que são os debates. Né? Mas entra a figura do advogado. Né? O advogado ele precisa entender porque ele será provocado a ingressar com ações judiciais. E ele precisa fazer um filtro. O advogado, a gente deve sempre lembrar, é o primeiro juiz da causa. Se houve ou não houve responsabilidade pela morte daquele familiar querido, é um tema. Quem deve ser responsabilizado é outro tema. Tá? E aí alguém pode passar, Silvio, enquanto você estava falando, entrei no Google, no seu LinkedIn, vi que você advoga para médicos, para hospitais, então você está falando isso em defesa dos seus clientes. Né? Pelo contrário, se esse fosse o meu pensamento, eu estaria instigando o número de ações judiciais para ter mais trabalho. Né? Mas a gente não pode esquecer que a função do advogado é uma função social. Né? E aqui a gente precisa entender que as responsabilidades devem ser colocadas na quem de direito. E no final das contas, voltando ao exemplo da desapropriação, quem paga a conta é o Estado, como origem dessa responsabilidade, pelo princípio da igualdade dessas escolhas. A gente pode dar um passo atrás, se nós formos obrigados, se os profissionais médicos e as instituições de saúde foram obrigadas a realizar essas escolhas por má política pública, por má gestão pública, é um segundo estándar, pode ser discutido, não é objeto do nosso debate de hoje. Mas me parece que vai ser o Estado o grande responsável, ressalvadas situações excepcionais, onde o profissional não segue o protocolo, né, faz escolhas desiguais, privilegia de forma desarrazoada um paciente em detrimento do outro. Essas situações excepcionais, sem dúvida alguma. Mas a gente precisa lembrar que as escolhas das ações judiciais de hoje e do futuro, elas vão elas vão respingar em como os profissionais da medicina vão agir no porvir. Em especial, essa preocupante medicina defensiva, que é cara e não tem o paciente como centro do cuidado. Então, nós precisamos, nós advogados todos, mas, óbvio, em especial aqueles que serão provocados por pacientes e por famílias de pacientes, levar em consideração o contexto, tá? Para que a gente possa sair dessa pandemia e buscar a responsabilidade, quem deve responder. O profissional médico, e eu vou concluindo aqui, o intensivista está sendo desafiado. Né? Aquele coitado que não é intensivista e está sendo obrigado a colocar lá a sua habilidade, aquilo que ele foi, né, estudado, um dermatologista, né, um traumatologista, enfim, né, profissionais da medicina que não têm o mesmo traquejo. Né? É como se nós, Juliana e Tereza, fôssemos chamados para atuar num júri popular que vai durar 20 horas e a gente tem 2 horas para estudar o caso. E mesmo assim não dá para comparar, porque a pena de prisão não se compara, né? O risco da pena de prisão não se compara com a possibilidade de óbito de um paciente. Então, é inimaginável, nós profissionais do direito precisamos de técnica e de sensibilidade para lidar com esses assuntos futuros. Tá? Eu encerro mais uma vez agradecendo o convite
da minha presidente, da doutora Tereza, agradecendo a doutora Juliana, sempre um prazer estar contigo nesses eventos de saúde, espero ter sido útil, mas parabenizando os esforços, né, de toda a medicina, mas em especial das profissionais intensivistas, nas pessoas da doutora Lara e da doutora Suzana, e espero que agora, com os debates, a gente possa, enfim, chegar em algumas conclusões que o tempo não nos permitiu. Obrigada, doutor Silvio. Acho interessante, né, a comparação com a questão da desapropriação aqui. E é lógico, a vida é o foco central da nossa Constituição, né? Mas eu acho que a questão da responsabilização, realmente ela fica... aqui, além de cachorro, eu tenho quero-quero, tá? Não, desculpa. Para quem já conviveu muito com quero-quero, sabe o que eu estou querendo dizer. Então, só a questão da responsabilização que me preocupa bastante, né? E porque eu acho que se a gente tem profissionais de saúde e fazendo tudo o que é possível, né? E se a gente tem estabelecimentos de saúde sempre tentando adquirir, importar extraordinariamente, enfim, tudo que a Anvisa está liberando aqui, e tudo isso está demonstrado, né? E comprovado, eu acho que as chances, né, de responsabilização elas se reduzem, mas a Juliana vai falar muito mais disso do que eu. Eu tenho, na verdade, 2 pontos aqui para direcionar. Eu vou direcionar uma pergunta para a doutora Lara e a outra eu vou direcionar para a doutora Suzana, tá? A pergunta para a doutora Lara é o seguinte: na sua fala ficou bem evidente que nesse momento em que eu tenho uma excepcionalidade de uso, né, e que eu tenho um estresse do sistema de saúde, que aí realmente eu tenho que tomar medidas. Primeiro, a primeira medida é eu rever protocolos de uso daquele produto que está faltando, né? Então, acho que a primeira recomendação geral, e isso é institucional, né? A segunda coisa que eu vi que vocês consideraram é que, nesse momento em que eu chego nesse estresse, eu começo a deslocar a atenção do indivíduo para a população. A minha questão, e aí eu estou pensando mais em saúde, talvez eu esteja pensando numa saúde coletiva. Onde que eu tenho muito isso? Né? Em que tem um determinado momento em que isso é muito claro para o sistema de saúde, e eu acho que no Brasil isso não fica tão claro, tá? Nem no SUS, né, muito por conta da judicialização, e nem na saúde suplementar, talvez também por esse motivo, né? A gente tem um caso no SUS em que foi pago 4 milhões, o SUS pagou 4 milhões de dólares para fazer um multitransplante na Califórnia e 3 meses depois a criança retornou ao Brasil e faleceu, né? 4 milhões de dólares, né? Então, será que essa visão, né, de que eu estou tirando a centralidade do indivíduo e colocando na população, será que a gente não teria que discutir isso mais nos sistemas de saúde? Usar esse momento que a gente está vivenciando, será que a gente vai conseguir ampliar? Porque, assim, a quantidade de recursos é aquela que a gente tem, no momento de pandemia ou não, né? É lógico que a gente tem toda uma discussão de saúde preventiva, de que se eu acompanhar o paciente, tudo, né? Na Inglaterra, eu tenho, por exemplo, uma amiga que mora lá, ela fala assim: a agente de saúde me liga, se eu não for lá fazer o exame, eu tenho problemas sérios como cidadã, eu tenho que ir, né? E no Brasil a gente tem essa saúde em que você tem uma série de obrigações imputadas ao Estado ou na saúde suplementar às operadoras, mas eu tenho muito limitadas possibilidades de imputar a responsabilidade do cidadão, né, de seguir com o cuidado da saúde e dele sofrer alguma consequência com isso, o que permitiria que eu olhasse mais para a população, né? Então, ok, a gente tem esse contexto da pandemia, mas do meu ponto de vista, o quão isso é ruim, o quão é ruim, né? Quando você falou assim na hora, eu estou deslocando o olhar do indivíduo para a população, será que esse não é um movimento que a gente pode tirar como um aprendizado da pandemia, doutora Lara? Né? Será que não é a hora da gente alavancar esse movimento, né?
O quanto os médicos intensivistas estão discutindo isso, né? E para a doutora Suzana especificamente, eu tenho uma pergunta aqui, que é em relação é uma questão mais ética, tá, doutora Suzana? É uma pergunta dos participantes, né? Se eu tenho, né, um momento, né, de troca de plantões, por exemplo, e eu chego e a medicação que está prescrita é uma medicação que não necessariamente ela é cientificamente comprovada. Teoricamente, qualquer medicamento que seja prescrito off-label, né, digamos, ele não tem a prescrição comprovada na Anvisa, né? Mas eu tenho posso ter estudos em outros países, né, comprovando que aquele medicamento é bom, enfim, e tudo mais, né? Como que eu consigo assegurar, né, quais medidas, o que ele pergunta aqui, a prescrição do medicamento é questionável cientificamente, mas, ao mesmo tempo, eu tenho a autonomia do médico, que é assegurada aos quatro ventos pelos conselhos de medicina, né? Qual a postura que, na troca de plantões, se vocês discutem isso na MIB, se vocês têm algum guia, né, de orientação? Então, vou passar primeiro a doutora Lara, para depois passar para a doutora Suzana. Oi. Tereza, obrigada por ter feito essa pergunta, porque eu acho que, sim, a gente está falando de um problema muito parecido, né? Do ponto de vista, eu acho que da reflexão que tem por trás dessa questão das escolhas que a gente faz, da distribuição de recursos, né? Se a gente estiver falando aqui de justiça distributiva, né? E eu colocaria que é uma questão de sustentabilidade do próprio sistema de saúde, né? É como você falou, a gente tem um orçamento, seja partindo do princípio que ele foi democraticamente estabelecido, esse é o orçamento que a gente tem. E como que a gente vai fazer a melhor gestão desses recursos de maneira a poder atender o maior número de pessoas, mas ter esse equilíbrio entre atender o maior número possível de pessoas, mas também atender cada paciente na sua necessidade específica, não fazer um julgamento utilitarista exclusivamente. A gente precisa ter o equilíbrio entre esse tipo de julgamento, mas também respeitar os direitos individuais. Eu acho que essa discussão entre população e o direito individual, ela é super antiga, né? O que a gente está vivendo nessa questão da distribuição agora dos recursos escassos na pandemia é só uma faceta dessa discussão que já existe há muito tempo, mas eu concordo que é mais do que tempo da gente começar a ter uma discussão de como que a gente vai fazer uma gestão racional e, ao mesmo tempo, sensível, empática, que respeite as necessidades específicas de subgrupos, entender que alguns subgrupos eles têm não só necessidades específicas, mas eles foram desfavorecidos por alguma razão. Como que a gente vai contornar isso, né? Então, eu acho que sim, essa é uma discussão que talvez a gente está só começando a fazer e que é muito necessária no Brasil. Quando a gente gasta 4 milhões de dólares para uma única pessoa, a gente fica... É inevitável que a gente faça essa pergunta do quão justa é uma decisão na medida que esse dinheiro está sendo deslocado e que poderia estar sendo utilizado de uma maneira a beneficiar um número maior de pessoas. Eu não vou ter essa resposta aqui, mas o que eu consigo te dizer é que, sim, a questão da escassez de recursos na pandemia e esse protocolo, ele é uma expressão de um debate que se tem entre o direito do indivíduo, as necessidades específicas do indivíduo e a necessidade do coletivo. Para mim, a saída para esse processo é justamente buscar legitimidade no debate público, né? Então, o racional de como que a gente vai achar as melhores soluções, ele vai ser encontrado no debate público, onde a gente vai, então, buscar legitimidade para as escolhas que a gente vai fazer, como que a gente vai acomodar esses diferentes interesses, que são interesses legítimos, tanto do indivíduo quanto do coletivo, como que a gente vai harmonizar essas diferentes necessidades que são absolutamente legítimas. Eu não vejo outra forma de a gente resolver esse problema que não seja através da busca da legitimidade, que só um debate público transparente, decente e bem intencionado, pautado em fatos, né,
mas também em princípios normativos sólidos, ele pode nos trazer. Se o que a gente estiver fazendo aqui for uma alavanca para um debate maior sobre a sustentabilidade mesmo, não só sustentabilidade, eu diria sustentabilidade e legitimidade do sistema de saúde, eu acho que seria excelente. Ótimo, doutora Lara, obrigada. Doutora Suzana, com a palavra. Obrigada pela pergunta. Eu só queria voltar um pouquinho, se eu puder complementar o que a Lara falou, concordo com ela, com todas as palavras, é um debate super importante, a gente sempre está falando, os recursos são finitos, né? E quem vai pagar a conta? No fim, quem paga a conta é a gente mesmo. E hoje, o que a gente vê, e às vezes até a princípio, hoje a gente tem aquelas diretrizes, né, de utilização de recursos, e cada vez mais essas diretrizes, elas se exigem que todos os atores participem dela, né? Inclusive o paciente, inclusive o que é aceitável para a comunidade, inclusive se o sistema de saúde pode pagar essa conta. E eu me lembro que uma das primeiras diretrizes que eu fui participar foi nos Estados Unidos, e eu via que os países mais ricos eram os que nós estávamos lá para garantir a equidade da distribuição para países em desenvolvimento e, ao mesmo tempo, os países mais... Canadá, uma grande preocupação, tinha muito menos alguns medicamentos que nós, que temos eles no Sistema Único de Saúde. Lá no Canadá ou na Dinamarca, isso não era acessível. Então, a gente tem que realmente levar esse debate, porque muitas vezes os recursos não são usados de forma adequada, né? E as diretrizes é que garantem, de alguma forma, que toda a sociedade seja envolvida e resolva como é que vai ser distribuído aquele recurso. Quanto à outra pergunta, né, como é que a gente garante, na verdade, por exemplo, a troca de plantão. Eu tenho uma troca de plantão, a melhor maneira, e isso é absolutamente fundamental, as instituições têm que ter protocolos bem estabelecidos. E os protocolos é que garantem o que vai ser usado e o que não vai ser usado nesse paciente. E é claro que numa doença tão única, né, tão singular como a COVID, é muito pouco provável que uma instituição que cuida de um doente grave, pelo menos, ela não tenha já um protocolo bem estabelecido e que limita ali, e que eu não vi essa discussão em termos de terapia intensiva, não sei a Lara, mas eu nunca vi nenhuma discussão em termos de usar ou não usar, e aí é que entra realmente, talvez, enfermarias ou entra a autonomia do médico, né? Mas, geralmente, o que vai evitar esse tipo sem dúvida nenhuma, é protocolo institucional, e que isso é uma garantia da segurança do cuidado, da qualidade do serviço, né? E da proteção ao próprio profissional de saúde, mas principalmente para garantir a segurança do paciente. Só vou fazer um comentário em relação à fala da doutora Suzana, Ju. Realmente, o que a gente tem visto nos últimos tempos, doutora, é um aumento substancial da criação de protocolos clínicos pelas instituições. Elas tinham muito medo de fazer isso até pouco tempo atrás, por conta da autonomia médica e tudo mais. E agora o SUS, com os protocolos que eles têm aprovado, né, Ju, como é que chama a comissão que aprova a tecnologia no SUS? Esqueci. A Conitec. CATEC. Não. Conitec. Conitec. O SUS tem vinculado agora, doutora Suzana, os convênios firmados pelo SUS com as entidades privadas, têm vinculado essas entidades ao pagamento ao cumprimento do protocolo aprovado na Conitec. Então, tem esse movimento, sim, e realmente concordo plenamente que para a segurança da instituição, e se o médico for utilizar algo que cientificamente não é comprovado, né, que tem questionamento sobre isso, que ele justifique e passe por uma comissão, né, essa análise, enfim.
né? E no caso de entidade que está vinculada ao SUS e tem que seguir a Conitec, não tem nem muito o que se discutir, né? Porque senão a instituição não tem nem como seguir com o custeio desse procedimento. Mas obrigada pela fala, doutora Suzana. Ju, fica com você agora. Então tá bom. Bom, eu queria fazer um comentário, ouvir um pouquinho o doutor Silvio, até puxando o gancho na fala dele, da questão toda de prontuário, da cautela do médico, da proteção do médico, né, da validade disso, da importância disso. A gente fala aí de termos de consentimento, de prontuário médico robusto, bem preenchido. Isso a gente vê como um grande apoio do médico nas ações aí que a gente vê de judicialização, né? E até mesmo das instituições, né, que lidam com isso. E aí, quando a gente está nesse miolo do furacão aí, de escassez de recurso e tudo, e a gente tem essa recomendação, né, cientificamente construída, além de técnica, cientificamente, queria ouvir um pouquinho o seu olhar. Então, vamos supor, depois que acaba tudo isso, a gente começa a ter um risco aí, uma expectativa de judicialização pós-pandemia, né, e até por conta dessa questão de escassez de recurso. O médico, ele vai utilizar tudo isso que está na mão dele, ele está usando isso como norteador dele, do dia a dia, do trabalho, da tarefa dele, e os hospitais também, né? Até de compras de insumo, de recursos, de tudo. Qual seria o teu olhar sobre isso? Isso ser uma precaução para ele, disso ele medir o risco dele, amenizar, né? Até tirar uma responsabilização dele, ele está usando de tudo que está nas mãos dele, tanto ele quanto o hospital. Você tem tudo registrado da sua tentativa, do seu melhor atendimento, do seu compliance aí, com tudo que existe de melhor, né? Você está lançando mão de tudo. Você vê isso como suficiente para ele se precaver, para ele se calcar aí numa eventual busca de responsabilização? Eu entendo que sim, queria te ouvir um pouquinho. Eu tenho o mesmo pensamento. Óbvio que a gente precisa entender um pouco dessa comunicação com o paciente, né? Porque eu imagino a dificuldade de você contar para o paciente que, em razão do protocolo técnico-científico, ele foi preterido. Tá? É uma discussão que deve ser difícil, e a instituição, aqui mais uma vez, se a instituição colocar o médico assistente nessa fria, literalmente, assim, nessa linha de frente, você está criando uma possibilidade de conflito judicial desde logo. Não é? Eu vou fazer um paralelo, porque é difícil, né, a gente ter paralelos, mas eu lembro muito das técnicas de disclosure que as grandes instituições já têm, né, de que nem sempre é o médico que errou quando a instituição de saúde, né, o hospital vai conversar com o paciente ou com a família para assumir o erro e ver se há interesse e disposição para organizar o futuro, né? Tradicionalmente, não é o profissional médico que cometeu o erro. Não que ele vai ser protegido, né, tutelado, né? Porque hoje a gente já tem um conhecimento maior, eu lembro muito da teoria do queijo suíço, que é divagada no âmbito da segurança do paciente, de que o médico que estava lá no momento do erro, ele tradicionalmente também é vítima, porque ele é refém de todos os erros que aconteceram antes e que redundaram naquele momento em que ele acabou cometendo a última das falhas, né? Então, óbvio que esse lastro, doutora Juliana, assim, documental, ele vai dar essa segurança para o médico durante toda a cadeia, né, do agir ao responder uma ação judicial, né, que seria o último, a última das consequências, né, quando tudo dá errado. Mas a instituição, ela precisa ter mecanismos, né, para entender que, olha, saímos de uma assistência individual para uma gestão de saúde coletiva, os critérios mudam, as escolhas mudam, e as pessoas precisam saber disso, né? E não é uma postura fácil de se ter, né? Daí a comunicação governamental ganha peso, né, para se entender e para se valorizar esses protocolos, essas técnicas
de gestão de vidas e assim por diante, eu acho que faz muito sentido. No final das contas, Juliana, eu penso que sim, né? A gente é colocado, óbvio, nessa situação de pré-dizer aquilo que o juiz tendencialmente vai decidir, mas eu torço, né? Eu rogo para que o judiciário tenha equilíbrio, né? Nesses momentos, para entender que o médico é refém de uma história, né? De uma situação fática, excepcional, na qual ele foi colocado. E possa fazer distinções como essas. O profissional que não segue o protocolo da instituição, que não segue as melhores práticas, né? Conectando essa tua pergunta com um pouco daquilo que a doutora Suzana falou, né? A autonomia do profissional médico não pode se confundir com arbitrariedade, né? O paciente não é o cão do Pavlov, né? Para ser objeto e não ser humano, e de experimentos que não têm conexão, né? A gente precisa lembrar que a autonomia do profissional médico é dentro das alternativas validadas cientificamente, em especial aquela eleita pelo paciente. Aí o profissional médico tem um novo paciente, essa que você elegeu, eu discordo, eu vou ter autonomia de não seguir sendo o médico assistente, ou estou disposto a todas elas, né? Fique à vontade para escolher. Essa é a autonomia, né? E a autonomia daquelas comprovadas. Então, assim, dentro dessa dinâmica, né, de protocolos, de registro, de consentimento, ou às vezes de informação, né? Porque se a gente pedir para o paciente consentir com ele ser preterido ao melhor tratamento disponível, certamente ele não vai consentir, e mesmo assim a instituição não tem alternativa, né? Mas a informação me parece um dever importante, né? E aí o respaldo institucional para esse profissional, ele é fundamental, porque oxalá que não aconteça, mas a gente não sabe quando essa pandemia vai terminar e se ela não é só um prenúncio de tantas outras que podem vir. Não sei se respondi, me perdoe que eu falei Respondeu. Entendo, é essa linha mesmo, Pode ser só o começo de muita coisa que vem ainda, e cada vez mais a gente vai ter que ter esses protocolos, essas recomendações para lidar aí com essa nova realidade, né? E isso tem que reverberar, né? É científico, então acho que merece o apoio, né? Merece um respeito. Sem dúvida. Muito obrigada. Tereza, quer fazer alguma consideração? Não, acho que não. A gente já passou 15 minutos, aí 17 minutos do nosso horário. Vamos agradecer, né, Ju, o evento aqui. O primeiro webinar conjunto, né, das duas comissões. Tomara de muitos, né? Eu acho que o próximo pode ser esse da saúde populacional e do indivíduo, né? Uma bela discussão, né? Com certeza. Uma belíssima discussão, né? Porque a gente tem pontos na saúde suplementar super relevantes, né? E na saúde pública também, né? Enfim, e gostaria de agradecer muito mesmo a doutora Suzana e a doutora Lara, né? Que tiveram aqui. De novo, também é uma aproximação que eu espero que permaneça, né? Durante todo o período que vocês precisarem. Eu e a Juliana, né, Ju, estamos à disposição para construir materiais conjuntos, enfim, notas técnicas, o que precisarem, a gente está super à disposição. E ao meu grande colega, Silvio Guide, obrigada pela disponibilidade também. Ju, vou deixar você fazer o fechamento. Imagina que responsabilidade, né? Mas acho que somente agradecer, parabenizar de novo, Tereza, você pela iniciativa, pelo trabalho da comissão, o Silvio também, pelas colocações dele, pela participação dentro da comissão, né? As doutoras Suzana, Lara, pelas brilhantes, né, apresentações, acho que nortearam bastante e ajudaram a divulgar mais ainda, né, essas premissas aí, esse protocolo, essa recomendação toda para a nossa sociedade, aí, para os médicos, para os colegas advogados que nos assistem, né? Agradecer também o pessoal do Cultura e Eventos da OAB, que sem eles o evento não acontece, né? Eles ficam aí de plantão conosco o tempo todo nos auxiliando, aí, nos apoiando, então, nosso muito obrigada. E agradecimento da comissão também, Direito Médico, a sua comissão, na sua pessoa,
e falar que estamos à disposição para fazermos novos eventos, para fazermos notas técnicas em conjunto. Acho que a gente trabalha bastante nessa comissão, nessa pandemia, né, Tereza? Porque, nossa, o que a gente vê que acontece foram muitas novidades aí, né? Boas e ruins, e graças a Deus acho que a gente consegue aí passar nosso recado, né? Trabalhar e contribuir para todos. Então, acho que seriam essas minhas colocações, e agradecer a todos, parabenizar aí pelo evento. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos também. Boa noite. E agradecer ao doutor Caio e doutor Ricardo Toledo, Ricardo Toledo. presidente e vice-presidente da OAB São Paulo. Muito obrigada. Obrigada. Pessoal, Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.